proposta, não é o meu lado forte pregar. Eu amo administrar, mas amo muito mais dar aula. E eu louvo a Deus por esse momento, por você, pai. Quando eu entrei aqui, o Senhor me fez lembrar uma música. E muitas vezes os filhos estão assim também com o pai. Aquela música assim: Pai, meu pai, meu papai, oh Abba, pai. E nós, como filhos, também nos aproximamos do Senhor desse jeito, chamando pai, né? Ô palavra maravilhosa, pai. É uma palavra que nos dá segurança, é uma palavra que nos dá direção. Então, quando Deus fez o pai, Ele fez o pai para representá-lo aqui na terra. E isso é muito forte. A Bíblia fala para nós honrarmos o pai e a mãe. Mas para nós mulheres também, quando fala de pai, fala de uma segurança. E é tão forte que Deus fez, que quando o Senhor dá à mulher um pai, e quando o pai passa, ela dá um esposo. E o esposo também tem essa função de ser um pouco de pai. Glória a Deus. E quando o esposo não assume esse papel diante da esposa, aí a gente vê a situação emocional de muitas mulheres. Estão completamente desnorteadas, muitas estão estressadíssimas, porque elas começaram a assumir o papel que caberia a um pai ou a um esposo. E elas não têm estrutura para isso. Não adianta. Você pode ser muito mulher, mas você é muito mais mulher quando você é a mulher que Deus quer que você seja. Então, quando nós mulheres começamos a assumir o papel que é de um pai, o papel que é de um sacerdote, o papel que é, que é a cobertura na casa, aí o negócio fica difícil, irmãos. E acaba mulheres tendo que se tratar, fazer terapias e ir para psicólogos para tentar resolver o problema. Mas por quê? Porque ela está assumindo aquele papel que não pertence a ela. Então, o pai, Deus é o nosso pai. E Deus conta com homens, não só pai que teve filhos de um ato sexual, mas Deus quer fazer você pais aqui na terra que vai gerar filhos para Ele. Amém? Então, se você ainda não é pai, se você já foi pai, deixou de ser pai, Deus está hoje te convidando a ser o pai que Ele quer usar. Você recebe em nome de Jesus? Aquele pai que vai gerar muitos filhos. Quando eu era solteira, eu entrei em oração a Deus, que eu queria muito ser uma missionária do Senhor. Mas minha cabeça ainda era muito nova. Quando eu conheci o apóstolo, eu era nova convertida também. E eu entrei em oração e falei: Deus, o senhor quer que eu me case? Não quer que eu me case? Porque se Deus falasse não me case, eu ia viver minha vida do jeito que estava vindo no meu coração. Mesmo poderia não ser o jeito certo. Mas de viajar, de fazer parte da Jocum. Então, Deus falou para mim que eu ia ser mãe de muitos filhos. E eu não entendi isso. E quando foi lá Isaías, o Senhor falando que a vergonha da minha mocidade, as coisas feias que eu tinha feito, aquilo que Deus reprovava, que ele ia se esquecer daquilo, e Ele ia fazer de mim uma mulher que não seria mais solitária, e uma mãe de muitos filhos, e que os meus filhos seriam discípulos do Senhor. Glória a Deus. Então eu entendi ali que Deus ia me casar, eu ia ter um montão de filhos. Mas depois, conforme eu for amadurecendo, até hoje eu medito muito em Isaías, nesse capítulo, eu falei: Deus, muitos filhos? Então você cumprimenta quem está do seu lado e fala: olha, eis que você fala com um deles.
Pode cumprimentar o filho da apóstola. Glória a Deus. E filho principalmente do pastor, a pai apóstolo. Amém? Glória a Deus. Então dê um aplauso ao Senhor pela tua vida, porque você é filho de Deus. Isso é o mais importante para nós nessa manhã. Glória a Deus. E hoje pela manhã, ontem mesmo, já era rompendo, hoje eu falei, Deus, eu vou falar então. Aí eu, enquanto o apóstolo foi tomar banho, eu comecei a meditar. E Deus me deu uma palavra que é mais para filho. Todos nós somos filhos também. Mas hoje o momento é uma hierarquia aqui. Você é pai que já gerou, e você que é filho, que foi gerado. E eu quero pedir o Mateus me ajudar a botar em Deuteronômio 5,16, e nós vamos estar lendo essa parte aqui. Irmãos, essa palavra é uma palavra simples que eu vou trazer para você. Mas eu vou dizer, filho, filha, se você, prestem atenção, lá atrás estão prestando, ninguém está com o celular ligado não, né? Se tiver eu peço para desligar em nome de Jesus, tá? Só pode aqui agora sincronizar com o Senhor, tá? Vou pedir alguns obreiros que estiverem atrás que averiguem, porque no outro dia eu vi o celular com um adolescente ali, eu não gostei não. Quase que eu chamei a atenção dele no meio das pessoas, porque a gente ensina, né, no cantinho, mas parece que no cantinho não escutam. Então a gente não quer envergonhar publicamente. Então, para não ser envergonhado, é bom que obedeça, tá? Em nome de Jesus. Reverencie o Pai maior, que é o Deus Todo-Poderoso. E hoje, se você entender o que é honrar, você vai ser muito bem sucedido nessa terra. Entendeu? Glória a Deus. O que eu falei? É isso aí, que Deus nos deu essa garantia. Porque as pessoas sofrem, elas ainda culpam Deus. Deus se esqueceu de mim. Não, você que se afastou de Deus. Porque o sonho para a tua vida já estava no coração de Deus. Mas você quer sonhar os sonhos da tua carne. Deus permite. Deus não é o diabo que chega lá, te amarra e te escraviza. E você é obrigado a obedecê-lo. O Senhor quer que você obedeça porque você o ama. Porque Ele é o Pai da tua vida, é o Pai do teu Pai, é aquele Salvador. Então, você tem que escolher o que você quer. Você tem essa liberdade, eu tenho essa liberdade, e eu louvo a Deus por isso. Então, Deuteronômio 5,16, eu vou ler aqui, que hoje eu estou sem óculos e sem lente, misericórdia. 5,16 diz o quê? Honra... Então, aqui diz, honra o teu e a tua, para quê? Agora, o que significa honrar meu pai, honrar minha mãe? Talvez você diga, seja uma admiração. Amém. Até eu vou considerar assim que é legal. Mas você admira tantos cantores, você admira tantos modelos, tantos homens, outros homens. Então já foge a cogitação da honra. Honrar, no grego, honrar, lá na essência que Deus escreveu, significa reverenciar o Pai. Amém? Glória a Deus. Os filhos têm filhos aí para dar glória a Deus? Então, significa reverenciar, estimar e valorizar o seu pai. O que é honrar? Honrar, filho, filha, é dar respeito. Irmãos, meu pai, ele me ensinou algumas coisas. E eu respeitei muito meu pai. Ele não era cristão, mas eu respeitava. Tinha coisas que meu pai mandava eu fazer que eu não gostava. Mas eu olhava para ele, olhava assim para a cara dele, e eu falava, não, eu vou fazer. Eu tinha vontade de dizer não. E eram coisas que talvez Deus nem aprovasse que eu fizesse.
Mas eu quero dizer para você que é filho de Deus, se teu pai te ensinar a errar, não faça isso. Porque Deus tem te ensinado as coisas certas. E eu fazia porque eu respeitava meu pai. Meu pai me levava muito assim para lugares ver cantores. Até hoje tem cantores que eu conhecia assim de ir ver porque ele queria, gostava, eu também gostava. Ele me ensinou a cantar. Meu pai me ensinou quando levava meus irmãos para comprar roupa, me levava junto, mas não comprava roupa para mim, porque ele só sabia comprar roupa de homem. Mas meu pai, ele era um pai muito amoroso, carinhoso com a gente, graças a Deus, muito preocupado. E eu queria respeitar meu pai. E o que é respeitar meu pai? Eu queria que quando os meus vizinhos olhassem para mim, os meus vizinhos pudessem falar, que pai é o pai da Jane. Por quê? Porque o que eu fizesse de feio, meu pai ia ser desonrado. As pessoas iam falar, lá vai o seu João. E olha lá, já vai a filha dele, olha como que ela é, não respeita o pai. Meu pai não me ensinou a crer em Jesus, ele nunca falou de Jesus para mim. Meu pai nunca me pegou na escola, nunca me levou para a escola. E mesmo assim, eu sempre amei o meu pai. Ele não teve essa visão. E meu pai, um dia na sala, eu arrumando a casa, eu comecei a falar de Jesus, que eu era nova, eu tinha aceitado Jesus. E meu pai entregou a vida dele para o Senhor. E ele deixou uma música marcada lá na igreja. Antes dele falecer, ele foi à igreja e quis cantar. E ele cantou assim: toque em mim, Senhor Jesus, toque em mim. Toque em mim, Senhor Jesus, toque em mim. Toca na minha alma, no meu pensamento, no meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu louvei a Deus, irmãos, pela vida do meu pai. Ele não foi o melhor pai, eu tenho consciência disso. Mas ele foi o meu pai. Glória a Deus. O meu pai. E eu não fui a filha, talvez, que ele merecesse que eu fosse. Mas eu vou dizer, eu me esforcei pelo meu pai. E hoje eu não tenho arrependimento disso. Merecendo ou não, eu não queria que as pessoas, que os meus vizinhos, as pessoas moradoras do meu lugar, do lugar que morávamos, blasfemassem contra o meu pai. Falassem mal do meu pai por causa das minhas atitudes. Se meu pai falava para mim, eu não quero que você faça isso, eu poderia sofrer um ambaque, mas eu respeitava. Mesmo com muita vontade de fazer. Eu não quero que você vá para esse lugar. Lá em casa, se eu saísse um sábado, pode ter certeza, os 3 sábados depois eu não saía para lugar nenhum. E isso para o jovem é ruim. Mas é necessário que respeite o pai. Eu não sabia que isso tinha uma promessa a respeitar pai. E hoje, quando eu vejo quantas coisas boas Deus fez na minha vida, eu vejo que foram semeaduras que Deus está fazendo eu colher hoje, lá da época que nem crente eu era. E honrar pai é você dar o respeito não apenas porque é o seu pai, ou porque ele merece, não é porque ele merece que você vai honrá-lo. É por causa da posição que ele se encontra. E se você, filha, se você, filho, não honrar o teu pai, os outros vão debochar da cara do teu pai. E você não vai ser bem-sucedido nas áreas da tua vida. Às vezes começa-se um trabalho muito bem, mas não termina bem. Às vezes você começa muito bem na escola e não termina bem na escola. Você começa um relacionamento, se acha. Quando eu era mocinha, que eu comecei a namorar, eu já queria substituir meu namorado no lugar do meu pai. Olha, que folga, abusada, não é? Não, ele agora é o meu namorado. Já tem namorado, pai.
Peraí, o namorado vai, minha filha. O pai fica. Filhinho, a namoradinha vai. O papai fica. Está entendendo? E foi mesmo. Tanto que hoje eu estou com meu outro namorado. Dá um aplauso para ele, em nome de Jesus, Senhor, pela vida. Glória a Deus. Então, honrar significa valorizar. Você tem valorizado o seu pai, filho? Quem que você valoriza mais? O seu pai ou o que ele te dá? Você tem que valorizar o pai. Ele pode ser pobre de maré de si, mas é o teu pai. Talvez ele nem te mereça como filho ou como filha, mas é o teu pai. E honrar, e a pergunta é, o que significa honrar meu pai? E aqui no caso, meu pai e minha mãe. Honrar seu pai é demonstrado, não é demonstrado somente através de palavras. Mas sabe como que você honra teu pai? Através de ações, através de atitude. Não adianta você colocar um outdoor lindo ali na frente e dizer: pai, paizão, eu te amo. Mas as suas atitudes, as suas ações são vergonhosas. Porque quando eu valorizo meu pai, eu vou ouvir o que meu pai está falando. E valorizar o pai, honrar o pai, é eu pegar as instruções do meu pai e inseri-las na minha mente. E as minhas atitudes demonstrá-la que o meu pai é o cara. Glória a Deus. Agora, coitado dos pais. Quantas filhas, quantos filhos são desobedientes? Eu sei que na nossa caminhada a gente vai para lá e vem para cá. Mas você que é cristão, tem que ter teus pés alicerçados na palavra. Senão, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar mudando de casa. O que é mudar de casa? É você sair do conforto da tua casa e ir morar com os rebeldes lá nas cadeias, que está cheia assim de filhos lá. Por quê? Porque não houve o conselho do pai. Por que tem muitos jovens sofrendo? Porque Satanás pegou o ouvido deles e tampou. E obscureceu a mente. E colocou, não tem nada a ver. Então aqui na palavra do Senhor, fala em Êxodo 20:12, a mesma coisa. Se o Mateus puder colocar aí. Deus, irmãos, Deus valoriza tanto, mas tanto honrar pais, que Ele colocou honrar o teu pai no Antigo Testamento e como um princípio dos mandamentos. Olha o que diz Êxodo 20, é 20:12, não? 20, verso 12. Vocês leem aí, por favor. Olha o que Ele colocou ali. Honra a teu pai e a tua mãe para teu Deus te deu, e para que tudo lhe vá bem. Então Deus, ele faz muita questão que você, filha, você, filho, respeite mais o seu pai, valorize mais o seu pai. E dentre as coisas que eu não gostava de fazer para o meu pai, eu tinha muita vergonha. Eu devia ter a idade da Lívia, uns 13, 14 anos. Era fazer jogo. Eu não gostava. E quando era necessário, eu ia, irmãos. Mas eu não ia também toda, igual a criança de 4 anos, fazendo aquela marcha de pirraça, batendo a porta. Coisa feia, para de ser criança. Você é homem e você é uma moça. Isso tem que passar da sua vida. Eu não ia assim, não. Eu tinha vergonha no início. Eu falei, meu Deus do céu, lá vai eu. Mas eu ia, sentava lá no lugar e quem é o próximo? E fazia, porque eram filas. Ô povo para gostar de jogo. Então, eu fazia isso, mas não gostava. Mas não desonrava o meu pai. E olha, eu vou te dizer, hoje eu deito na minha cama e falo, Deus, muito obrigada.
Quantas vezes eu agradeço ao Senhor de ver meu marido do meu lado, minhas filhas nos seus quartinhos dormindo, e a paz do Senhor repousando sobre nossas vidas. Isso é fruto de obediência aos pais. Quando eu conheci o apóstolo, ele não entendia muito esse negócio de casamento na igreja, não fazia tanta questão. Mas eu tinha um pai e eu tinha uma mãe que faziam. Então eu quis honrá-los. Então tem coisas que você não vai poder obedecer seus pais. Se ele mandar você pecar. Não vai à igreja não. Para que você vai à igreja? Olha, cuidado com esse pai. Faz igual a mim. Ora e prega o evangelho para ele e ganha ele para Cristo. E aqui, irmãos, tanto na época do Velho Testamento, quanto do Novo Testamento, Deus fez questão de colocar isso na nossa cabeça. Honre a teu pai. Fala isso para alguém aí do teu lado. Honre ao seu pai. Entendeu o recado? Honre o seu pai. Porque você vai ter um mandamento com promessa. Você vai ser bem-sucedido. Você viverá mais feliz nessa terra. E é muito importante isso, porque os pais representam Deus aqui na terra, irmãos. E quando você desobedece, por mais que seja simples, talvez não tenha nada a ver na tua vida, mas principalmente você que desobedece, um pai que está alicerçado na palavra de Deus, você está pecando duas vezes, quanto o pai da terra e quanto o pai do céu. E como é que você vai chegar diante de Deus para requerer alguma coisa? É difícil. Então aqui, na época aqui do Antigo Testamento, respeitar pai era uma coisa tão forte. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Era tão forte, mas tão forte, que existia o pecado capital, punição capital. O que era a punição capital? Se aquela mocinha ou aquele rapazinho está acostumado a pegar as coisas escondidinho na escola ou no supermercado, qualquer lugar que seja, ia ter a punição capital. Se aquela mocinha que nasceu como uma menininha, agora quer ser um homem, quer andar toda, né, assim, pecado capital. Punição capital. Se aquela moça desonrasse com que fosse, furto, lesbianismo, rapazes homossexualismo, crer em outros deuses, e contrário à palavra de Deus, sofreriam punição capital. O que era a punição capital? Você maldiçoou seu pai. Pronto, punição capital. Os filhos, eles não podiam nem sequer abrir a boca para falar um pouquinho mal dos pais. Porque senão eles iam sofrer a punição capital. E sabe qual é a punição capital? Deixa eu ver se está aqui registrado no versículo. Êxodo, vê se está aqui. 21, 15 e 17. Olha o que diz aí. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender ou for achado na sua mão, certamente... Olha o 17. E quem o quê? Amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Ou será morto. Estão entendendo, irmãos? Por que hoje nós temos muitos casamentos se desfazendo? Porque as moças se precipitam, os rapazes se precipitam. Não querem saber do amanhã. E hoje, tem umas moças, coitadinha, me dá pena. Hoje mesmo, era quase era 1h da manhã. Eu abri um pouquinho a janela da minha casa, eu sempre abençoo ali o lugar, sempre estou pedindo a Deus por esse lugar. E vi uma mocinha muito bonita, empurrando o carrinho de mão, ou de bebê. E com o filho, já um menininho aqui nos braços, e a criança chorando, o carrinho cheio de bolsa. 1h da manhã. Cadê o pai?
Aí o rapazinho é playboyzinho, sabe? Oh, eu sou homem, pai. Eu sou homem, pai. É, você é homem, você vai ficar com salário desse tamanho se você não for sábio, filho. Não precisa você provar para a moça que você é homem. Você tem que provar para você que você é homem. Aí ele vai lá, que a menina é esperta. Às vezes o rapaz tem condição. Aí tem o ato. Aí ela engravida. Só que depois ele cai em si e não é dela que ele gosta. Aquilo ali foi o momento. Aí sabe o que acontece? Quando esse rapaz começa a trabalhar, eu não sei bem, mas deve ser uns 25%, 30% de pensão que dá. Então, meu filho, se você ganha 1.000, tu vai passar a ganhar 700. E se você for muito homenzinho, você vai ter um monte de filho. E um monte de filho vai comer o teu salário todo. Entendeu agora? De 1.000 passou para 700. Se você tiver mais um filho, aí vai passar para 400. Daqui a pouco tu vive com 100 reais, poderia viver com 1.000. Então catuca esse rapazinho aí, essa mocinha e fala, seja mais inteligente. Glória a Deus. Seja inteligente. E você, moça, você vai parar da sua escola, você vai parar com seus sonhos e vai ter que dar de mamar. E vai ter que ficar criando filho lá pesado, igual a moça, só empurra o carrinho. Deus te obrigou a isso? Não. Então, seja prudente, a palavra de Deus já está falando. Teve um caso de uma menina que foi para o baile funk. Aí ficam lá naquela, né? Assim, e vê os rapazes tudo por trás. É lindo isso, na linguagem dele. É lindo, maravilhoso. Uma coisa horrível, triste. Aí a menina engravidou. Quem é o pai? Eu só vi que o tênis dele era amarelo. Olha que coisa terrível. Agora está lá na igreja, tentando ver o que vai fazer com ela. Por quê? Porque naquela fila que as mocinhas ficam, tudo lá no chacoalhando, os rapazes vêm por trás. Então ela só viu o tênis do rapaz. Olha aqui. Que mentalidade! É vergonhoso isso, mas isso existe no nosso Brasil. E pior de tudo, que tem muitas crentes achando o máximo. Isso que é triste. Não tem discernimento para saber o que é certo e errado. Então, Deus valorizou muito. O filho que falasse uma coisinha do pai poderia se considerar morto. A menininha que já começasse querendo andar como homem, morta. O menino que tentasse já botar os punhos meio mole, também seria morto. Entenderam, irmãos? E eu vou te dizer, se isso estivesse no Brasil, não seria essa bagunça que é hoje. Porque se fosse dente por dente, olho por olho, dente por dente, ia consertar o nosso país, infelizmente. Então, uma característica daqueles que honram a Deus, honram os seus pais, é saber o que deve e o que não deve fazer. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele encorajou os filhos a respeitarem seus pais. Provérbios 1:8 fala sobre isso. Se o Mateus puder colocar. O próprio Senhor Jesus se submeteu aos seus pais terrenos por causa do Pai Celestial. Jesus, irmãos, se submeteu. E ele era o Deus Filho. Olha o que, leiam aí para mim, Provérbios 1:3, 1:8. Entenderam? Houve o quê? Instrução do pai. Então, honrar ao pai é você dar ouvido à instrução do seu pai. Mas o que aconteceu? Alguns não querem dar não querem ouvir as instruções do pai. Aí Provérbios 13:1 diz o quê? Aqui está como devo honrar o meu pai. Olha só, o que diz Provérbios 13, capítulo 1. O filho...
Agora eu te pergunto, filho, filha, quem você é? Sábio é o que ouve, é o que atende à instrução do pai. Você hoje não vai a lugar nenhum. Fica chateada, mas obedece. Aí o filho não, tenta dar uma de sabichão, o pai saiu, ó, foge. Quando vai ver, cadê? Já saiu. Aí quem você é aqui? O sábio ou o escarnecedor? A Bíblia já fala. O escarnecedor não ouve a repreensão. Sabe por que ele não ouve? Porque ele é um tipo de fariseu. Os fariseus tinham o comando de Deus para honrar os pais. Mas os fariseus adicionaram nas suas tradições aquilo que eles achavam certo. Infelizmente, a gente liga a televisão, já vem com jargão. Eu lembro que eu via Malhação. Aí, quando começou Malhação, vocês veem quantas coisas erradas eu já fiz também, ficar perdendo tempo lá. Eu acho que isso deve ter uns 20 anos, tem não? Eu acho que deve ter isso. Ainda estava na minha época de fariseia. E eu ficava ali vendo. A última cena que eu vi foi uma mocinha, a primeira mocinha que eles instalaram dentro do Malhação. E ela começou a se sexualizar dentro de casa e engravidou. E o rapaz, todo o amor que ele tinha por ela, deu bye. E ela começou a andar empurrando carrinho. Aí andava toda linda, sabe? Fazia uma cena linda. E com isso veio um montão de outras moças seguindo aquele padrão. Moça, segue o padrão da Esther, seja uma rainha, uma princesa. É melhor para você. Precisa seguir o padrão do mundo. E o que acontece? Os fariseus, eles adicionavam esses tipos de comportamento ao comportamento deles. E a palavra de Deus fica de lado. Porque agora quem está no comando é a moda. Quem está no comando é o que passa na televisão. Não tem nada a ver, entenderam? Se as suas filhas, se seu filho quiser levar a namoradinha lá para o quarto, não tem nada a ver. Eles têm que agora viver o prazer da vida. É isso que eles estão pregando. E isso faz com que a gente pegue, a palavra de Deus. É isso que você quer fazer? Na sua consciência você diz não. Mas o mundo manda você fazer isso. Porque você está pegando as tradições próprias que você aprendeu na televisão e está colocando no teu corpo, está colocando na tua vida, no teu comportamento. E a palavra de Deus, que é vida, está ficando morta dentro de você. Isso é sério. Porque você está definindo quem você será amanhã. E você poderá ser uma pessoa com a mente corrompida. O que é mente corrompida? É uma mente que começou muito bem a instrução da palavra. Tinha temor, respeitava Deus, respeitava os pais, lia a Bíblia. A Bíblia estava o quê? Aberta dentro do teu coração e na tua mente. Você não tinha só informação da Bíblia. Porque é necessário que a informação que é dada pela Bíblia desça para o nosso coração. Senão você só tem o que? A informação, mas não desceu para o coração. Você ama a Deus pela mente, porque tem que amar. Mas na realidade o teu coração está longe dele. Por isso que o Senhor falou, esse povo que me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque a palavra está na mente, mas ela tem que descer para o coração. Porque quando desce para o coração, você passa a ter paixão, você passa a amar, passa a ser o primeiro lugar na tua vida. Ninguém mais tem poder sobre você. Você é crente? Você usa isso? Você faz aquilo? Sim, isso mesmo. Poxa, estou parecendo. Os adolescentes, jovens de hoje, têm que ser mais ousados com a palavra de Deus.
Quando chega aquele condenado aí para o inferno, que se ele não se converter, irmãos, qualquer um de nós, segundo a palavra, vamos para o inferno. Aquele que recusar a Cristo, Jesus falou que, olha, se você tem vergonha de mim, diante aí dos seus amigos, da sociedade, eu vou me envergonhar de você também diante do Pai que está no céu. Vai se envergonhar, vai dizer o que, ó, aqui você não entra não. Você não quis abrir a porta da tua casa para mim, por que eu tenho que abrir para você? É sério. Então, eu tenho que pegar isso aqui e botar, não, eu sou crente, sim. Glória a Deus. Estou parecendo crente. E você está igual uma velha. Pô, sério mesmo, então estou diferentona. Adolescente velha é o máximo. Não é pegar isso e ter vergonha, não. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que Deus levou você até ela, ou ela veio até você e que não tem Jesus, é um caminho para a salvação que Deus está contando com você. Quando você aparece aqueles amigos cheios, né, de todo pomposo, não sabe nem qual foi o primeiro homem da Bíblia, com a mente totalmente obscurecida, Deus quer te usar para você ganhá-lo para Cristo e não para ser ganho por Ele. Seja esperto, seja esperta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque o que acontece nessa fase? A gente fica com vergonha. Pô, ser crente, cara, aqui é difícil para chuchu. Então, tem que aprender a se comportar para honrar o Pai. Honrar a Deus, Pai Celeste e o Pai terreno. E a palavra honra é um verbo. Então, exige uma escolha, uma ação tua, mas uma ação correta. Uma ação que honre ao Senhor. Agora, como devemos honrar nossos pais? Honrar com ações como com suas atitudes. Honrar seus desejos. É o que eu fazia. Eu vou falar, não, depois eu perco meu pai aí. E como é que vai ser? Vou ficar arrependido? Eu não, vou aproveitar. Não sei quando que ele vai partir. E, irmãos, e honrar pai era uma coisa tão forte dentro de mim, que uma vez meu pai ficou doente. Aí eu lembro que meu pai, quando ele chegou em casa, dizendo que ele estava com diabetes, aquilo para mim já estava quase assinando um óbito. Tanto medo que eu tinha de perder meu pai. Já não jantei, já fiquei angustiada, falava, meu Deus, essa doença mata. Na minha concepção. E depois, quando meu pai um dia ficou doente, ficou internado, eu proibi todo mundo lá em casa de ver televisão. Por quê? Porque era honra. Ninguém ligava a televisão lá em casa. E olha que meus irmãos eram bravos. Se deixasse, eles tinham uns dois lá que, meu Deus do céu. Um então, que qualquer coisa ele ia me pegar. Tinha que encarar ele. Ele era mais novo, mas ele era mais forte do que eu. Mas eu estabeleci, não. Por quê? Vamos todos chorar a dor do meu pai. Meu pai está doente. Então ninguém liga a televisão. Até que minha mãe foi no hospital e ele falou assim, não, fala para a Jane que agora eu libero de ligar a televisão. Aí meus irmãos amaram, porque foi um decreto lá em casa. Então é você sofrer a dor do seu pai, é você sofrer a vergonha do teu pai, é sofrer a doença do teu pai. Isso é honrar o pai. Agora eu só quero honrar meu pai para ele, se ele me der presente, eu só vou honrar meu pai quando ele me diz sim. Se meu pai diz, qualquer coisa que meu pai diz não, eu já fico aborrecido, eu já estou chateado com ele, ele que tem que ficar chateado contigo, sabe por quê? Você quer vida boa? Quem quer vida boa aqui? Eu quero. Glória a Deus. Fala para o teu irmão, vai trabalhar. Não é? Vai trabalhar. Vai suar. Ah, eu vou casar com um velho rico. Vai satisfazer seu corpinho, seu jeitinho, ou com uma velha rica também. Com um velho rico. Tá bom, é um desejo teu, é seu gosto. Eu preferi um mais novo. Estou podendo, hein? Irmãos, eu não tenho nada contra isso não, né? O amor cobre muitas transgressões. E é melhor ter um amor mesmo sendo velho do que ficar solteiro, não sei. Mas eu nunca fui chegado. Eu até uma vez eu falei para uma determinada pessoa, o senhor está me achando com cara de quê? De asilo?
O Ronald conheceu. Ele era... Aí veio meu... Era o quê? Como... Era o quê mesmo? Contínuo. Azulão. Eu conheço essa música. Aí eu olhei assim, eu falei, mas ele é até bonitinho, menino. Cabeludo, magrinho. Aí, né, os olhos vibraram. E glória a Deus por isso. Os cabelos foram vocês que tiraram, tá? Uma boa parte. E a Isabelle e Lívia também. Então, irmãos, honrar filho, filha. Eu não estou aqui para chamar a atenção sua, ainda que eu tenha um jeito assim, mas eu estou aqui para te instruir. Deus falou para mim que eu seria também a sua mãe. Então, honre ao Senhor. Honre seu pai. Honre a sua mãe. Tem histórias que acontecem na nossa vida que nós não entendemos. Mas vai passar um tempo e você vai entender. E eu vou dizer, muitas coisas que acontecem conosco, Deus está contando com a nossa fé em sermos aprovados e não reprovados. Uma das maneiras que você pode honrar a Deus é trazer a glória de Deus à sua casa, à vida do teu pai. Todas as vezes que você honra teu pai às vezes é grosso, né? A mãe então mais grossa ainda, né? Eu sei disso, eu sou mesmo. Infelizmente, às vezes eu tento até ser certinha. Mas tem hora que a gente não aguenta. Porque nós já fomos adolescentes. Nós já sabemos as estruturas, os sentimentos. Quantas vezes o apóstolo se apaixonou? Eu conheci várias. Tu lembra, Ronald? Até no aniversário da Isabelle foram ex dele lá. Mas eu que fiquei com o prêmio. Glória a Deus, conforme ele disse. Que eu ganhei o prêmio, tá bom, ganhei o prêmio. Amém, irmãos? Mas olha, é muito importante que você honre teu pai sobre todas as coisas. A mãe dá conselho para a filha, fala, às vezes tem que falar quase brigando para entrar na cabeça. Ouça, escute. A vida que o adolescente jovem leva, nós já passamos por ela e somos experientes. Muitas coisas que falam para a gente, não é porque, acontece. Mas seja firme no Senhor. Dê a volta por cima. A fase de adolescente jovem é uma fase muito difícil. Como o nosso coração fica ferido? Porque a gente se apaixona muito. Né? A Isabelle andou uma época que eu arranjei um namorado para ela na televisão. Lembra? Minha filha, vamos ver teu namorado. Ele era do jornal, né? Era o repórter. Aí ele ficava lá sentado. Olha como ele é lindo, minha filha. E ela ficou apaixonada por ele. Mas sabe por que eu tive que arranjar um namorado para ela? Eu posso falar? Ou não? Porque ela ficava assim, ó. Aí ela chegava na parede. Senhor, sangue de Jesus tem poder, sai espírito ruim. E toda hora eu estava, e beijava boneco, falava, minha filha, vamos arranjar um namorado. Aquele ali. Aí ela ficou namorando ele durante muito tempo. Agora ele é velhão. Aí, depois, o excesso de beijo que ela queria, eu falei, vem cá. Vamos beijar, minha filha. Botei minha língua na boca dela. Ali encerrou, acabou aquela atitude de ficar igual desesperada beijando. Tem coisa que a gente tem que fazer para que o filho entenda. É estranho? É estranho. Mas nunca mais ela quis ficar beijando parede, beijando boneco, beijando mão. A menininha já era demais pequena, né? Mas glória a Deus que hoje é uma serva do Senhor.
E eu creio que muitos verão a glória de Deus na vida dela. Os convitezinhos são bons, são atrativos, mas são venenosos, né, irmãos? Nós temos que saber escolher. Um filho que honra ao pai, que quer um pai em honra, ele pensa antes de agir. Pensa muito antes de agir. É muito bom você pensar antes de agir, para que você tenha a escolha certa, a escolha correta. A Bíblia fala que há tempo para tudo. Quando uma moça que é aconselhada, ou um rapazinho que é aconselhado pelo pai, insiste em errar, em pecar, quem é aplaudido é o diabo e o inferno que fica em festa. Porque muitos ao redor vão olhar para o seu pai e vai falar: "Ah, o bobão, nem os filhos respeitam ele. Seu pai merece ser chamado disso?" Não sei. Olha lá, não entendo. Um homem tão assim, tão assado, e o filho é desse jeito. Pode ser que o problema não seja o teu pai, seja você. Então, glorifique a Deus. Honrar significa obedecer, escutar, prestar atenção e não vacilar quando você tiver que fazer algo para que glorifique o teu pai. E para encerrar, irmãos, como filhos, quando nós honramos a Deus, quando que nosso Deus é honrado? Quando nós servimos uns aos outros. Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, honrou seus discípulos lavando os pés dele. Quando nós honramos nossos líderes. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que me chamou muita atenção, eu nunca mais esqueci. Nós fomos convidados para ir numa casa. Era um aniversário, acho que do chefe da família lá. Chegando nessa casa, os irmãos tratam a gente muito bem. Tanto o dono da casa, os familiares, nos têm honra. Eu sei disso. Mas quando nós chegamos lá, eu lembro que eu e o apóstolo estavam sentados aqui. Não, aqui assim, numa parede, a churrasqueira, um negócio assim. O que aconteceu? Alguém da casa começou a servir as crianças e servir os outros convidados. Essa família que está aqui, eu nem vou falar para você não se sentir ofendido. É porque eu achei aquilo lindo. E glória a Deus. Uma serva do Senhor que estava nessa família, quando olhou para mim e para o apóstolo, e viu que todos estavam sendo servidos primeiro do que a gente, ela foi lá, reuniu a família e disse: "Vocês têm que primeiro servir os seus apóstolos." Sabe por quê? Porque eles são seus pais espirituais. Vocês primeiro têm que dar honra para eles. Você não pode igualar eles com vocês ou com outro líder. E sabe o que aconteceu? Eles não tinham nos servido ainda, porque eles estavam fazendo algo ainda melhor para nos dar. Mas entendeu a mentalidade? Hoje ela é uma pastora. E eu gosto muito de conversar com ela. Até porque, né? Vamos lá. Se a família não acertar de novo, ela vai lá e vai corrigir. Estou brincando, não é por isso. Mas vocês entenderam o que é honrar os seus líderes? Eu não estou falando isso, irmãos, que eu quero que você me honre, não. Você vai me honrar quando você vir aqui e ajudar o trabalho da casa do Senhor sem murmurar, sem reclamar. É quando você não exige nada em troca. Isso é honrar. Agora, eu vou amar meu marido porque ele me dá joias? Isso não é honrar, isso é interesse. É eu me colocar no lugar que eu sou. Quando eu estava lá na outra igreja, mesmo nova convertida, a minha igreja teve uma divergência terrível. E foi um servo do Senhor para lá. Na época, ele era um presbítero. Chegando lá, eu reuni com toda a liderança da igreja. E eu falei: o aniversário do pastor, você pode dar quanto? E você? E você? E chegando lá, os irmãos, eu caí na graça deles. E eles me deram dinheiro. E com esse dinheiro compramos um terno fino para esse pastor. Ele ia com um terno muito simples, muito batido. E quando demos o presente a ele, em nome da igreja, que alegria aquele pastor ficou. Hoje eu ganho um presente muito mais caro que o dele. Por quê? Não é que eu mereça não, irmãos. É porque um dia eu honrei meu pastor. Eu não tinha a esposa dele lá, que ela não era da mesma igreja. Os filhos não eram da mesma igreja. Mas ele era o meu pastor.
E eu queria ajudar meu pastor. E o meu pastor me chamava para fazer um montão de coisa. E eu não era diaconisa para fazer. Mas por quê? Tem só o diácono que trabalha? Não. Eu era serva. Jane, você pode ver as crianças? Jane, você pode ir lá no banheiro? Jane, você pode sei o quê? Eu parecia até um. Mas por quê? Porque ele sabia que podia contar comigo. Irmãos, e foi um período tão curto. Eu acho que eu não tinha nem cheguei a ficar 4 anos na minha igreja. Porque logo eu conheci o apóstolo, eu me casei e tive que mudar até de denominação. Mas eu vou te dizer, aprenda a desenvolver honra. Vinham umas irmãs aqui limpar a igreja, elas não sabiam quanto elas me edificavam. Elas pegavam assim, a vassoura, outra vinha com balde, sabão em pó, dentro do balde, paninho de chão, detergente. E elas vinham, parecia um exércitozinho de meninas. Demônios usou outras irmãs aqui para desvalorizar aquele serviço que essas irmãs faziam ao Senhor. Tem sabão em pó, não? Por que eu vou limpar isso aqui? Essa igreja não tem nada. Por que você sofre? Porque você não sabe dar a Deus o que é de Deus, honra. Irmãs, essa semeadora de contenda conseguiu desfazer o trabalho das irmãs. E hoje, uma já não existe mais entre nós. E a outra, até doente ficou. Está vendo que poder maligno você tem, se você usar? Então use para a glória de Deus. Se for para você vir aqui arrumar, fazer qualquer coisa murmurando, eu te convido a não fazer. Porque se você vai fazer, faça para aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Ele não murmurou quando foi para a cruz do Calvário pelo meu e os seus pecados. E um sabão em pó que você semeia no reino, você quer colher ouro? Tu vai colher o quê? Vinagre para lavar a tua língua ou álcool? Porque já vem falando. Tudo que vai fazer você reclama. Irmãos, diante do Senhor, eu sempre trabalhei para Deus. E quanto mais eu trabalho para Deus, eu não sou mais uma menina de 10, mas sou de 12, amém? Quem estava no culto aqui vai entender, culto de domingo à noite. O meu de 50, mas eu tenho 12. Sabe por quê? Porque a alegria no serviço do Senhor renovam as nossas forças. Eu amo servir a Deus. Depois que eu descobri que eu era uma pobre solitária, uma ninguém, uma Joana ninguém, não era ninguém. E Deus me teve em honra, me salvou. Eu falei, Deus, o que eu posso fazer? Essa semana ele deu um livramento lindo a Isabelle. E eu falei, Deus, me fale aí o que o Senhor quer que eu faça. Porque eu quero rasgar o meu coração, rasgar minhas vontades, queimar minhas vontades, para que a vontade do meu Pai tenha lugar na minha vida. Se você está cheio de si, não tem mais o que encher, não tem espaço para Deus operar. Você precisa se esvaziar, você precisa deixar de ser metido, porque Deus vai te exaltar. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu quase morri. Porque, meu irmão, cheio de espinho, cheio de cardo. Ah, por favor, que a irmã Jane, a irmã Jane. Mas, irmãos, eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí eu falei, agora eu vou ter que servir mais. Eu não vou ter que ser reconhecida mais. Eu tinha que servir mais. Porque esse que é o jogo de Deus. Aí, eu acho que eu servi mais ou menos direito, porque Ele me promoveu. E é isso que Deus faz com o servo. Quando você começa a servir bem nas poucas coisas, a honra de Deus começa a crescer na tua vida. Então Deus vai te levar a lugares altos.
Mas o que você fizer para Deus, faça porque você o ama, porque você o adora, porque você é grato pela salvação que Ele te deu na cruz do Calvário. Não porque você merece alguma coisa. E você, filho, aprenda a honrar o seu pai. Você pode honrar seu pai com seu comportamento. Você pode honrar seu pai com tratamento em relação às outras pessoas. Tem filhos que não obedecem à autoridade na igreja. Tem filhos que não obedecem professores na escola. Tem filhos que não obedecem leis, não obedecem regras. Sabe por quê? Porque não obedecem aos pais. Todo filho, toda filha que não obedecem leis, não obedecem professores, não obedecem autoridades, é porque são desrespeitadores com os pais. Se você quer honrar teu pai, respeitar a autoridade. Eu quero até pedir a você, pare de falar mal dos governos, pare de falar mal dos vereadores, a gente já sabe. Mas a Bíblia fala para nós orarmos por ele, não blasfemar, não ficar murmurando, a gente já sabe das sujeiras. Mas é necessário honrar. Então, reconheça seus limites. Você precisa pôr limite às suas vontades, nos seus desejos. Quer honrar a Deus? Conheça o Senhor. Conheça a Bíblia. Distinga o que é certo, o que é errado. Trabalhe e seja responsável. Seja responsável pelos seus próprios atos. Cumpra seus deveres como membro da família. Aprenda, mas aprenda as coisas segundo a palavra de Deus. E você vai ver que seu pai se tornará muito mais honrado por causa da honra que começou em casa. Seu pai honrado na igreja, a primeira honra que Deus quer dentro da família. Tudo, filho, tudo, filha, que você optar, vai dizer se você honra ou não o seu pai. Ah, mas eu honro a Deus. Para você honrar a Deus, você tem que estar honrando o seu pai. Glória a Deus. Então levante, dê um aplauso ao Senhor pela vida dos pais. É para Jesus, amém, irmãos? Honre o nosso Senhor, adore a Ele, glorifique o nome dEle. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Eu vou pedir aos filhos que agora peguem seu pai. Vou pedir uma música aqui. Eu quero que nessa hora, filho, filha, passe em revista a sua vida. Será que o nome do seu pai é motivo de honra ou de zombaria lá fora? Diante dos seus amigos, eu tenho certeza que se alguém falar mal do apóstolo, Isabel e Lívia vão pular. Opa! Mas eu quero saber se você, filho, filha, lá fora, quando ninguém da sua casa está te vendo, mas há uma nuvem de testemunhos. Aquele que comia no prato com Jesus era o que estava olhando as coisas, era o que traiu Jesus. Tem amigos que estão comendo no prato contigo, está te elogiando, está tudo, mas está doidinho para te tirar do caminho do Evangelho. Eu quero saber, e como as pessoas veem a pessoa do teu pai nas suas ações e comportamentos? De honra? Você honra seu pai quando está sozinho? Hein, filha? Ou filho? Como é que as pessoas veem seu pai quando não estão perto de você? Eu quero pedir você, filho, filha, você vai passar em revista a tua vida, mas junto do teu pai. E eu quero que vocês, mesmo que alguém aqui não tenha filhos aqui, pai, pegue uma pessoa, adolescente, que o pai não está aqui, mãe. E eu quero que você ore por esse pai. Glória a Deus. Se não tiver filha, esposa, ore por esse pai. Para que cada dia Deus faça dele um pai tanto. Cada dia Deus ajude você a honrar o teu pai com todo o seu viver. Porque o inimigo, ele quer acabar contigo.
Ele quer que você, antes de tudo, acabe com o teu pai. Acabe com o teu pai. Porque o teu pai, muitas das vezes, é o pastor da tua casa, é o sacerdote. E quando ele fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Quando fere o pai, os filhos se dispersam. Mas é o momento de você chegar agora, pede perdão ao seu pai, onde você estiver. Em nome de Jesus, peça ao Senhor para você ser melhor. Você pode ser um filho e tanto, você pode ser uma filha e tanto. É questão de escolha. Comece a orar ao Senhor em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Ore com seu pai. Pode abrir a boca. A filha que não tem o pai aqui, pode orar com a mamãe. Peça ao Senhor para abençoar. Oh Deus. Pai, meu pai, meu papai, Abba, pai, pai, oh Deus, meu pai, meu papai, Abba, pai. Agradeça a Deus pelo seu paizinho, está aí contigo. Oh Deus. Peça perdão ao Senhor pelas vezes que você insultou seu pai. Pelas vezes que você maltratou seu pai. Quantas marcas, quantas dores. Mas Deus está aqui para recolher aquilo que fere teu coração. Então chame a atenção de Deus, não deixe Ele passar e te deixe desapercebido, não. Oh Deus, perdão, Senhor. Quando eu não ouvi meu pai, quando eu maltratei meu pai, quando eu envergonhei meu pai, me perdoa, Senhor. Quando nós envergonhamos o Senhor, Deus. Pai, meu pai, meu papai, Abba, pai. Ore pelo seu pai, filha. Filho, é a hora agora. É a hora de você orar pelo seu pai. Peça a ele perdão, pai. Perdão quando eu não te honrei. Perdão quando eu me achei grande demais para te obedecer. Perdão quando eu quis te encarar. Quantas filhas querem encarar suas mães como se fossem mãe querendo bater em mãe. Filhos querendo encarar o pai. Peça a Deus perdão, meu pai. Perdão, meu pai. Em nome de Jesus. Eu sei que a intenção do teu coração muitas vezes não era essa, mas as circunstâncias te levaram a agir errado. Mas Deus está aqui para acolher de você tudo aquilo de errado que você fez. E lançar no mar de esquecimento. E te apresentar um caminho mais excelente. Um caminho melhor. Você vai prosperar. Deus vai te abençoar. Vida nova você terá. Porque é promessa do Pai. É promessa de Deus. Honre teu pai para que os dias se prolonguem na tua vida. Honre a teu pai para que tudo lhe vá bem. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus.
Você pode aplaudir ao Senhor e glorificar o nome do Senhor.